Capítulo 5. O inquérito do Apocalipse, da pós-verdade à barbárie, por Kleber de Oliveira Tavares Neto. Aspas. A vingança é uma espécie de justiça selvagem. Francis Bacon. Inciso 1. Introdução. Verdade. É um termo que se encontra, obviamente, em desuso. Depois de muito atacada por supostos filósofos, na verdade, o inverso disso, muita gente hoje trata a, verdade como questão de gosto. Cada um com o seu e qualquer discussão é meramente para convencer os demais a aderir a determinados gostos ou verdades, que os farão mais bem vistos pela comunidade politicamente correta. Não importa mais denominar uma coisa pelo que ela é, mas de acordo com o que se quer que aquela coisa seja ou pareça que é. É o caso do inquérito das fake news, assim chamado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, STF, e toda a grande mídia, sob a designação interna de Inquérito 4.781, o STF conduziu o processo mais aberrante de toda a sua história. Posteriormente chancelado em 2020 por 10 dos 11 ministros na arguição por descumprimento de preceito fundamental 572. Como ficará bastante claro, o procedimento não é um, inquérito, e seu objetivo não é fake news, que, já me adianto um pouco, não é crime algum e, portanto, não poderia nem ser objeto de investigação. O nome inquérito serve primordialmente como simulacro. Era provavelmente o instrumento jurídico mais eficaz e discreto que havia ao alcance da Corte para proteger as verdadeiras finalidades dos atos processuais praticados. A finalidade de investigar fake news é também ilusória. Não surgiu, até hoje, nada que indicasse que quaisquer dos atos investigados pelo STF fossem notícias fraudulentas. A primeira dessas fake news foi uma reportagem da revista Cruzoé, que denunciava possíveis ilícitos relacionados ao ministro Dias Toffoli, referido como, o amigo do amigo de meu pai, por Marcelo Odebrecht, em uma de suas delações. A decisão de censura acabou sendo revogada 4 dias depois pelo ministro Edson Fachin, após a confirmação da sua veracidade. Antes disso, entretanto, impuseram-se uma multa de R$100 mil, da qual não há notícias de ter sido paga ou cassada pelo tribunal. A revogação foi apenas da ordem de censura, não mencionando a multa já imposta, que, portanto, seguiu sendo devida e não paga. Em seguida, o inquérito 4.781 adotou diversos objetos, muitos sem qualquer relação com fake news, como as declarações de um ex-procurador-geral da República de que tinha tido intenções homicidas quanto a um ministro do STF, quando ainda oficiava como PGR, e as intenções de um ativista atirador de tomates. Portanto, não se trata de fake news, mas sim de gerar na população um sentimento de adesão ao que está sendo feito pelo STF. Afinal, se notícias fraudulentas são algo ruim e as vítimas são justamente os ministros da Corte Máxima, nada mais justo que eles, se defendam por meio de um inquérito. Claro que muitos nem notam que inquéritos não podem ser chamados de meio de defesa, pois são meios de investigação. Falar expressamente que o inquérito se justifica pela necessidade de se defenderem é um ato falho dos ministros que se, esquecem que a finalidade primordial de um inquérito é investigar e apenas lateralmente pode servir para, defesa do que e de quem quer que seja. Inquérito das fake news. É, portanto, um nome destinado a evocar sentimentos favoráveis ao STF na população e na mídia tradicional, que, quando mente, obviamente o faz por engano, e que não foi objeto que se tenha notícia de nenhuma das medidas do inquérito 4.781.
Segundo o dicionário Priberan, pós-verdade é informação que se divulga ou aceita como fato verdadeiro devido à forma como é apresentada e repetida, mas que não tem fundamento real. A adesão à afirmação se dá não pelo seu conteúdo, que é indiferente, mas pelo sentimento que a notícia evoca no seu destinatário. O nome inquérito das fake news e o modo como é noticiado na grande imprensa são exemplos de pós-verdade. Repete-se exaustivamente que as pessoas investigadas fazem parte de uma rede, associação criminosa, de disseminação de notícias falsas. Eventuais jornalistas são chamados de blogueiros e a preocupação em verificar a autenticidade das notícias supostamente falsas é nenhuma. Com isso, se espera que a opinião pública aceite e não questione o que realmente está sendo feito pelo STF por meio de um inquérito do fim do mundo sem limites. E o que está se fazendo é realmente o fim de um mundo, o fim do mundo civilizado com o retorno da barbárie. Mário Ferreira dos Santos já nos alertava, décadas atrás, que o mundo ocidental sofria agora uma invasão cultural. Os valores civilizados sofriam ataques de pseudo-filósofos e os fundamentos da nossa cultura iam sendo solapados. O direito deixa de se fundar num princípio de justiça para provir do puro arbítrio de quem detém o kratos, o poder político, nos dizeres do autor. Aspas, os interesses particulares denominam sobre os gerais. A vontade popular é anulada e subordina-se à da cratéria. O barbarismo então domina soberanamente, que valem razões ante o império da força. O livro de 1967 não conseguiu antecipar o ativismo judicial que só explodiu no Brasil após a Constituição de 1988 e a hegemonia das correntes não interpretativas nas faculdades de direito. Situação que possibilitou aos juízes dizerem que a norma jurídica pode ser algo totalmente distinto do que está literalmente escrito no texto legal. O barbarismo jurídico chega ao seu ápice, a liberdade do que seria um direito bárbaro, com o Inquérito 4.781, que ignora todas as regras jurídicas para impor diretamente a vontade dos autores do processo. A triangularidade processual que deixava a cargo do juiz terceiro imparcial o dever jurídico de aplicar todas as regras do devido processo legal é abandonada por um processo linear autor-réu, em que quem se arroga vítima de crimes impõe processo e punição diretamente ao réu. Um trabalho mais amplo indicaria que o barbarismo aí se dá tanto na parte procedimental, com a adoção do sistema de vingança, quanto na parte substancial por meio de objetos de investigação não previstos em lei, como a apuração da fake news, que por si só não é ilícito algum, e a declaração de planos homicidas pretéritos, hipótese também sem previsão legal. Tanto o rito quanto o objeto do inquérito decorrem maiormente da vontade dos autores do processo. A análise das criações de direito material neste artigo é lateral, que será enfrentada apenas para comprovar a natureza processual penal, punitiva e não meramente investigativa do inquérito do fim do mundo. Inciso 2. Um processo líquido e orwelliano. Aquilo que corre no Supremo Tribunal Federal é, como diria Bauman, um processo fluido e ambivalente. Designe-se do que quer dizer: processo cautelar inquisitorial, inquérito do Apocalipse, procedimento de direito como vontade, processo de vingança divina. Nada será suficiente para defini-lo, pois que a indefinição é justamente a sua maior virtude, virtude em sentido invertido, vícios que servem para encobrir a verdade e têm-no feito muito bem. O processo STFiano, a falta de um termo melhor, é ao mesmo tempo líquido e orwelliano.
orwelliano porque passa a impressão de que todos estão sendo observados pelo grande irmão supremo e que podem a qualquer momento ser objeto do exercício desse poder censor, cuja maior preocupação é a polícia do pensamento. Líquido porque ninguém sabe como ele será exercido. Escolhido um alvo por algum ministro do STF, ele comunica ao presidente do inquérito e este poderá tomar qualquer medida que pareça ser jurídica. O inquérito, que por definição deveria ser um procedimento meramente investigatório, técnico, assume a forma que for necessária para reprimir o infrator investigado. Como dito pelo PGR no memorial ACEP/PGR número 175.760/2020, manifestação essa encartada na Arquição por descumprimento do preceito fundamental ADPF 572/DF. O tempo evidenciou, no entanto, essa exorbitância. O inquérito 4.781/DF, que já ultrapassou 6.000 páginas no volume principal e mais 74 apensos, revela que, sob a motivação da condução de investigações de fake news contra a Suprema Corte, detém objeto cambiante, periodicamente modulado para alcançar fatos e pessoas distintas, em pontos de investigação separados em apensos dos autos sem qualquer relação de conexão, grifos do original. Em um dos casos mais escandalosos da justiça brasileira, foi imposta uma multa à revista Cruzoé caso divulgassem uma matéria contra o ministro Toffoli. Não se impõe multa em inquérito, menos ainda diretamente pela própria autoridade que investiga, menos ainda por um ministro do Supremo que não tem competência para processar e julgar cidadãos sem foro por prerrogativa. Um cidadão comum, e para este fim, um ministro do STF é um cidadão comum. Teria que procurar um advogado para que este entrasse com uma ação junto a uma vara civil estadual, já que, durante o inquérito, a vítima, em regra, não tem capacidade postulatória alguma, ou esperar que o autor do fato fosse processado criminalmente para só então, como assistente da acusação, requerer alguma medida cautelar. Mas o risco de se submeter ao alvedrio de um juiz de primeiro grau que poderia resolver cumprir a lei e a jurisprudência do STF, ao invés de atacar requerimento de um ministro seu? É por conta da independência funcional e respeito às leis e à Constituição por juízes e membros do Ministério Público que os ministros do Supremo não queriam arriscar enviar os frutos de suas investigações para quem realmente de direito, sem antes esgotar a necessidade de punição no próprio STF. Uma das investigações desmembradas enviada ao Ministério Público Federal foi prontamente arquivada, vez que tudo que se produz no inquérito ilegal é igualmente ilícito, a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. Assim, o STF se vê obrigado a chamar para si todas as funções do sistema judiciário, polícia, advocacia, Ministério Público, todas concentradas na figura do presidente do inquérito, Alexandre de Moraes, que consta como autor de um livro de direito constitucional no qual ainda não se antecipava tamanhos poderes à Corte Suprema. Mas como chegamos a isso? As instituições não estão funcionando e o sistema de freios e contrapesos das democracias modernas não tem instrumento para encerrar o processo? Não seria tudo isso apenas uma face exagerada do já denunciado ativismo judicial? Inciso 3. Ativismo judicial como precursor do inquérito 4.781. O ativismo judicial explica o caminho percorrido pelo STF até os ministros terem a ideia de criar um processo STFiano. O ativismo deu tanto poder ao judiciário e, no topo dele, à Corte Suprema, que pensaram que o direito era a própria vontade deles.
No simples ativismo, o juiz quer mudar o direito para que se adeque à sua visão do que seria um direito, aspas, justo, para alcançar uma sociedade, aspas, justa. Obviamente, uma construção esquerdista que vê o direito como instrumento de transformação da sociedade, mas que notou que os projetos de lei mais polêmicos não seriam aprovados pelo poder legislativo. No direito penal e no processo penal, o instrumento usado foi a ideologia garantista, que ironicamente apregoa o oposto de tudo que foi feito no inquérito do fim do mundo. Porém, ambos os casos pressupõem a possibilidade de interpretar o direito posto conforme os fins que se almejarem. O ativismo judicial visa a mudança da sociedade através do direito, mas por meio das decisões judiciais. O juiz ativista não se prende à letra da lei, por ele considerada conservadora e, portanto, retrógrada, mas a interpretação de acordo com a finalidade progressista, revolucionária que pode ser alcançada com a nova norma inventada. Essa interpretação tem por base princípios constitucionais, explícitos ou implícitos, onde ele, juiz, irá construir um novo direito a fim de moldar a nova sociedade. O ativismo judicial é, portanto, fazer política por meio do judiciário, atuando como poder legislativo ao saber novas leis e revogar as existentes, e como poder executivo ao decidir as políticas públicas. O Supremo Tribunal Federal, entretanto, elevou o ativismo a um outro patamar. Apenas criar leis nos processos que lhes são trazidos aos milhares anualmente não era mais suficiente. Podiam criar leis para todo o povo brasileiro, mas não podiam criar leis para se defenderem dos ataques que começaram a ocorrer com a tomada de consciência do povo brasileiro, de que a Corte Máxima não estava decidindo como se esperaria de ministros de reputação ilibada e notório saber jurídico. Isso foi resolvido pelo, aspas, processo Inquérito 4.781. Nele, qualquer fato real ou imaginário pode sofrer a indevida sanção judicial. A partir de mero pedido de providências de alguns ministros, entra em ação a capacidade inventiva da autoridade presidente do inquérito para dar resposta à altura da provocação popular. Assim, as mais diferentes medidas são impostas, raramente por necessidade de investigação. O fato muitas vezes já é público e notório, não demandando qualquer medida invasiva para esclarecê-lo quando o tribunal determina a medida ou sanção que lhe convém. Essas respostas, por meio de medidas cautelares, são as mais variadas possíveis e praticamente nenhuma delas relacionada à elucidação do que supostamente se estaria investigando. Determinar que uma revista não deve ser publicada, como ocorreu com a Cruzoé, nem mesmo tem previsão na esfera criminal e, como visto antes, não teria como ser deferida fora de um processo. Inciso 4. O controle de constitucionalidade e o ativismo judicial. Dizem que a melhor forma de se controlar o Estado é dividindo as funções e dando a um o poder de monitorar o outro. É o que se chama de sistema de freios e contrapesos, em que a divisão de tarefas entre poderes executivo, legislativo e judiciário por si só reduz o poder que sobra para cada um. Imagine uma pessoa ou órgão que tivesse ao mesmo tempo o poder para definir políticas públicas, criar leis e ainda julgar as pessoas com base nas leis que ela inventou e na política pública que ela definiu. Não imagine mais. O nosso judiciário faz isso todos os dias, Brasil afora, em todas as instâncias, e ninguém, ou só meia dúzia de radicais retrógrados, achava isso errado há até pouco tempo, e tudo isso é feito dentro das possibilidades dadas pela nossa Constituição da República de 1988. A nossa Constituição é o que se chama de uma Constituição principiológica.
Princípios, diferentemente das regras, são abertos, fluidos, feitos para serem preenchidos de conteúdo por quem for interpretá-los. Regras nos dizem o que deve ser feito para que sejam cumpridas. Por exemplo, está na Constituição que, aspas, não há crime sem lei anterior que o defina. Portanto, para cumprir essa norma, direito fundamental, aliás, basta não criar um crime por qualquer modo que não seja por lei. Já os princípios podem ser tão etéreos a ponto de servirem de fundamento para as decisões mais dispares. O que significa, aspas, princípio da dignidade da pessoa humana? Pode-se defender tanto o criminoso quanto a vítima. Ambos possuem dignidade, mas qual será mais digno de proteção no caso concreto? Os princípios possuem tamanha proeminência na ideologia constitucionalista moderna que mesmo regras constitucionais sucumbem perante duvidosas interpretações de princípios. Não que os princípios sejam normas superiores. Os constitucionalistas afirmam categoricamente que não há hierarquia entre normas constitucionais. Logo em seguida, esses mesmos constitucionalistas explicam que os princípios são, sim, o eixo interpretativo da Constituição e que ela inteira deve ser interpretada à luz deles. Como os princípios muitas vezes não possuem uma substância bem definida, acaba que o eixo interpretativo é aquilo que o intérprete juiz disser que é. Assim, é possível, com base em uma interpretação absolutamente fora do que se esperaria de qualquer jurista, entender que há princípios na Constituição que determinam a criminalização de variadas condutas, independente de uma lei específica, os preceitos penais, que é uma regra de direito fundamental do cidadão, a legalidade estrita em matéria penal. Dessa forma, criou-se um crime por meio de interpretação judicial, homofobia e transfobia. Com base na parte principiológica de dois dispositivos de direito fundamental, o STF afastou o princípio mais caro ao direito penal, que na verdade é uma regra, de modo que agora a segurança jurídica sobre qualquer questão de direito penal ou processual penal no Brasil é inexistente. Esse julgamento disputará com o inquérito 4.781 como lembrança da maior aberração jurídica de toda a história das nossas Cortes Supremas, como o momento em que houve a quebra das maiores garantias do cidadão em um Estado democrático em nome da pura ideologia. Fez-se algo semelhante em outro dispositivo expresso, artigo 226 da Constituição, casamento e união estável entre homem e mulher, o que foi um passo decisivo para o Estado pantocrático de direito. Ambos os julgamentos se baseiam em negar que uma coisa é ela própria e não outra coisa qualquer. Afinal, transfobia seria discriminar algo que, na realidade biológica, é tão inexistente quanto juridicamente o são o casamento e a união estável entre pessoas do mesmo sexo. O fato de a Constituição ser principiológica e dirigente, que, ao contrário das demais constituições, é um verdadeiro acelerador dos poderes constituídos, em vez de um freio de um limite, aliado ao sistema de controle de constitucionalidade mais completo do mundo, dá aos juízes o poder de criar leis onde não há, inverter o sentido das leis existentes, definir políticas públicas e se intrometer ativamente em qualquer assunto da vida pública ou privada. Mas, pelo menos até a instauração do inquérito do Apocalipse, era necessário que alguém fosse ao judiciário pedir aquele novo, aspas, direito, para que o juiz tivesse a oportunidade de exercer sua criatividade baseada nas teorias e ideologias mais modernas. Por isso há tantos ativistas que acolhem o Ministério Público como opção de carreira,
No judiciário ficam amarrados a esperar alguém lhes trazer a nova causa que merece a nova lei. No Ministério Público, além da oportunidade de entrar com ações pedindo ao Judiciário uma nova lei ou política pública, ou a revogação de lei ou política pública das quais discorda, também pode-se fazer ativismo diretamente, por meio de recomendações e termos de ajustamento de conduta, TACs, para situações em que não há regra legal expressa sobre o que se está recomendando ou ajustando. Claro que são poucas as decisões judiciais, assim como recomendações e TACs, que são mero fruto de ativismo. Entretanto, sendo eles instrumentos para a aplicação do direito, o seu abuso ainda tem ares de legalidade. Inciso 5. Um inquérito que não tem fim. Não há qualquer perspectiva de término para o inquérito do Supremo, e isso por dois motivos. Primeiro, porque não há um fato definido sendo investigado. A portaria de instauração e o despacho inicial não trazem fato algum e tem-se usado o inquérito para ocorrências sem quaisquer ligações entre si. Não existe em direito processual penal a previsão de, aspas, conexão de processo por as vítimas trabalharem no mesmo local, no caso, os ministros do STF. Embora no julgamento da ADPF 572 tenha-se afirmado a competência para a investigação por serem os ataques contra o Supremo Tribunal Federal, um órgão da União não pode ser vítima de crimes. E não pode dizer que os ataques eram sempre contra o Supremo, como instituição da República, mas contra ministros específicos, sem que houvesse ligação maior do que o fato de serem todos magistrados do STF. Isso é bem claro já na primeira medida do inquérito, relativa à reportagem sobre o ministro Dias Toffoli na revista Cruzoé, depois nas medidas contra o membro do Ministério Público Federal, aposentado Rodrigo Janot, cuja suposta intenção criminosa se direcionava apenas ao ministro Gilmar Mendes. Essa ausência de nexo algum entre os crimes determinaria, em uma situação comum, que houvesse um procedimento investigatório específico para cada caso. Se não se delimita o que se está investigando, a investigação durará o tempo que a autoridade quiser. O inquérito possui milhares de páginas, já teve diferentes alvos de investigação e, ainda assim, não há previsão alguma do que falta para terminar, pois que a cada momento um novo fato é acrescentado ao inquérito, estendendo injustificadamente a investigação, a ponto de se cogitar o seu enquadramento na lei de abuso de autoridade. Segundo, porque não há o que fazer com os resultados do inquérito. Não adianta enviar para quem dê direito promotores e procuradores da República efetivamente competentes para as questões criminais apuradas no, aspas, inquérito, já que o arquivamento por conta da ilegalidade das provas é praticamente certo, ao menos até ele ter sido convalidado em junho de 2020, pelos demais ministros da Arquição por descumprimento de preceito fundamental 572. Não havia qualquer possibilidade de promotores e juízes no primeiro grau se submeterem a praticar crimes de abuso de autoridade. Aliás, mesmo que um dia fosse arquivado o processo, não se tem ideia do que aconteceriam com as medidas impostas aos investigados réus do STF. Não é questão simples saber como se desfaz aquilo que juridicamente nunca foi. A ex-procuradora da República já tentou desfazer o próprio inquérito, arquivando-o, e de nada adiantou. O que restaria então aos simples mortais fazerem, alvos de tão supremo poder? É por estar fora do nosso direito que é tão complicado responder a qualquer pergunta sobre o inquérito do fim do mundo. Constituição, leis, manuais, jurisprudência, nada disso serve para explicar.
Entretanto, é confrontando o que o inquérito do STF é e como ele deveria ser que entenderemos este novo instrumento de poder. Antes preocupávamos-nos com o ativismo judicial exacerbado, que até criar crime sem lei já criou. Agora temos um processo que pode condenar sem crime, sem acusação e sem defesa. É o sonho ou pesadelo de qualquer escritor de fantasias distópicas baseadas no totalitarismo. Inciso 6. Buscando a real natureza do inquérito e das suas medidas. Quando disse que o inquérito nem mesmo assim pode ser chamado, é porque há coisas nele que fogem da própria essência de um inquérito. É a finalidade investigativa. Se fizéssemos uma análise meramente formal de tudo o que aconteceu no inquérito, de todas as medidas tomadas, todas as diligências, todas as decisões do seu presidente, o máximo a que chegaríamos seria a conclusão de que se trata do inquérito mais irregular de todos os tempos. Violaram-se as mais diversas garantias que qualquer um teria ao ser investigado ou processado. Como o inquérito é, formalmente, apenas uma sucessão de atos tendentes a reunir provas da existência um crime específico e de sua autoria, é preciso analisar cada um desses atos para dizer se, de fato, pertencem a um inquérito ou são outra coisa. Essa análise é, mais precisamente, buscar a natureza jurídica de alguns dos atos que vieram a público. Definir a natureza jurídica de algum instituto é o assombro de todo acadêmico de direito hoje em dia. É uma pergunta duplamente difícil, porque, primeiro, se quer saber a substância de algo, buscar a substância das coisas, conceituá-las em sua essência é, por si só, de uma dificuldade atroz para os estudantes contemporâneos. Dar a natureza jurídica é um plus de dificuldades, é dizer em que lugar do direito alguma coisa se insere. Para o bom operador do direito, é do seu próprio ofício saber quais são as naturezas jurídicas dos institutos com que lida diariamente, a fim de saber quais as regras e princípios aplicáveis. Em substrato, não é difícil. Uma rápida consulta a alguns manuais de direito já lhe respondem o que é, por exemplo, um simples ato de apreensão de um bem relacionado a um crime. O problema todo começa ao se analisar em situações concretas. A apreensão da arma de fogo utilizada por um criminoso preso em flagrante delito é um simples ato administrativo. Artigo 6, segundo do Código de Processo Penal, CPP. A coleta da arma é determinada pela autoridade policial, delegado de polícia, e vai para o inquérito um documento chamado auto de apreensão, identificada aquela restrição ao direito do preso como um ato administrativo. O operador do direito, advogado, juiz, promotor, vai analisar o ato à luz das regras genéricas dos atos administrativos em geral e específicas de apreensão no curso do inquérito, atinentes àquela espécie de ato jurídico. É diferente quando se precisa entrar na residência de alguém contra sua vontade e sem que haja flagrante delito, para buscar o bem que se quer apreender, artigo 240 em diante do CPP. Neste caso, é necessário, desde a Constituição de 1988, artigo 5º, 6º, uma determinação judicial para a busca e apreensão. A própria autoridade que investiga não pode expedir o mandado, mas tem que solicitar a um juiz imparcial para que este decida, fundamentalmente, se é cabível ou não a constrição relativamente ao fato criminoso que está sendo investigado. Como estamos vendo, não se trata mais de um simples ato administrativo, mas de um ato judicial. Ele se dá no curso de uma investigação.
mas não faz parte do inquérito. É uma medida cautelar, judicial e, portanto, processual, que normalmente serve para resguardar uma prova. A busca e apreensão se encontra no capítulo 11 do título 7 do CPP, que trata da prova. Assim, quanto mais investigamos a natureza jurídica de um ato genérico de determinação de busca e apreensão, vemos que o fato concreto da busca e apreensão determinada no inquérito do Apocalipse não se encaixa nessa natureza. E, caso queiramos ainda assim chamar de busca e apreensão, veremos que pouca coisa além do nome e do fato físico em si da busca e apreensão se encaixam no compartimento medida cautelar para fins de prova. Primeiro, por ser um ato de natureza judicial, só pode ser determinado por um juiz. Tem que ser, porém, um juiz na função judicante, imparcial e que não esteja concentrado em si também a função de presidente da investigação. Portanto, não cabe à própria autoridade que preside determinar no curso da investigação a coleta de provas por meio de busca e apreensão. Peguemos as medidas determinadas contra o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, hoje aposentado do Ministério Público Federal. A notícia chegou ao presidente do inquérito por meio da alegada vítima do suposto crime, ministro Gilmar Mendes, talvez influenciado pela alteração da Lei de Violência Doméstica, que permitiu que a autoridade policial deferisse a medida protetiva de urgência onde não houvesse juiz. Seria este o caso? O ministro Alexandre de Moraes tenha deferido as medidas cautelares sem intervenção judicial ou do Ministério Público. Na verdade, o paralelo não se dá tão perfeitamente. Na Lei de Violência Doméstica, as medidas devem ser solicitadas para aí sim serem deferidas. No inquérito do Apocalipse, não. As medidas são meramente determinadas, pois não há indícios de que alguém as solicita. Via de regra, pelo que se observa de todos os documentos que vieram a público, em nenhum momento uma autoridade policial, membro do Ministério Público ou a vítima solicitam alguma medida específica. Todas as medidas cautelares, chamemo-nas assim por enquanto, são determinadas apenas tendo por base um genérico pedido de providências pela vítima ou de sugestões de outras autoridades subordinadas ao ministro-presidente. Posteriormente, descobriu-se haver um juiz instrutor e um perito da Polícia Federal lotados no próprio gabinete do ministro Alexandre de Moraes, além de os delegados que atuam no caso são especialmente designados. Assim, nas medidas determinadas contra vários jornalistas em repressão às suas críticas ao Tribunal Máximo, a decisão se deu por sugestão do magistrado instrutor, que apontou a necessidade de diversas diligências, as quais acabaram sendo determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ainda que em oposição à manifestação do Procurador-Geral da República. Isso indica que há, na verdade, processos judiciais que são instaurados de ofício pelo presidente do inquérito. A natureza de vários dos atos ocorridos no curso do inquérito não é, portanto, meramente administrativa, como deveriam ser os atos de uma investigação realizada por qualquer órgão estatal. A partir do momento em que a Constituição impõe a chamada, aspas, reserva de jurisdição, todos os princípios e regras relativos a um processo judicial regerão aquele ato. Portanto, não poderá a mesma autoridade que está funcionando como um investigador em função administrativa decretar uma medida judicial. Para terem dimensão do absurdo dessa situação, imaginem se no final da CPI das fake news o relatório dos trabalhos fosse para publicação no Diário Oficial como lei, assim como há um processo legislativo para que se façam leis. Há também um processo judicial para a produção de decisões judiciais. Não é porque os integrantes de uma CPI são legisladores que eles podem fazer leis sem respeito ao devido processo legislativo.
Da mesma forma, nenhum juiz, aí incluídos os ministros do Supremo, podem exagerar sentença sem processo, sem pedido, sem partes, sem nada. Inciso 7. Análise da natureza das medidas cautelares. Se pararmos para analisar os objetos das medidas, veremos que não havia nelas necessidade de se investigar nada. Os mandados de busca e apreensão expedidos não eram necessários para nada esclarecer. As medidas protetivas determinadas também são de cautelaridade bastante duvidosa. Qual a necessidade real de se proibir o porte de arma de alguém que disse ter pensado em matar? Um pretérito mais que perfeito, alguém que o prejudicou, além de mandar apreender sua arma de fogo. Além disso, proibir também o ingresso dessa mesma pessoa no STF. Ora, não há cautelaridade alguma aí, mas descarada punição sem processo ou, na melhor das hipóteses, uma cautelar cível. É, portanto, necessário identificar a real natureza dos atos no inquérito. Como visto, a princípio é um ato judicial, por força da reserva de jurisdição inscrita na Constituição. Mas qual tipo de ato? O principal elemento para definir a natureza dos provimentos judiciais em um processo é a sua finalidade. Podemos dividir a finalidade em interna ao processo e externa, concernente aos efeitos a serem produzidos no mundo. Podemos também chamar o efeito interno de formal e o externo, que trata efetivamente do conteúdo da decisão, de material. Em termos formais, mediante uma classificação dicotômica, há atos judiciais cuja finalidade é pôr fim ao processo, independente se o seu conteúdo resolve ou não a questão jurídica de que tratava o processo. Em outros que simplesmente não o concluem, se o ato visa a pôr fim ao processo, nosso legislativo, por meio do Código do Processo Civil, convencionou chamá-lo de sentença. Conceituação essa que nos é útil no momento. Para o processo penal, entretanto, exige-se algo a mais para ser verdadeiramente sentença. Tem que dar uma resposta material, seja no sentido da condenação, seja no sentido da absolvição ou alguma forma de extinção da punibilidade, não apenas extinção do processo em si. Olhando ainda pelo viés do conteúdo, as medidas cautelares se definem exatamente pela sua finalidade externa, material. Podem estar no início de um processo, uma espécie do que chamamos de liminar, no meio, no fim, ou podem ser a própria finalidade do processo cautelar, mas não pode ser a finalidade principal do titular do direito. Analisando em conjunto várias das medidas cautelares impostas, não se vê características de cautelaridade. Como indicado pelo nome, as cautelares devem então somente cautelar o desenvolvimento e resultado último do processo principal via de regra e não, satisfazer o interesse jurídico do particular. Toda a dificuldade em se classificar corretamente o inquérito e cada um dos seus atos vem do uso das formas apenas como nome. Na verdade, é tudo apenas meio para a imposição da vontade de seus coautores. Inquéritos, por definição pelo próprio sentido da palavra, só servem para inquirir, para investigar, impor a vontade de uma pessoa sobre outra. Impor limitações aos direitos de uma pessoa específica é algo que é tipicamente objeto de um processo civil ou penal. Poderíamos também pensar essa natureza nos moldes de decreto de algum estado totalitário em que não mais se disfarça a divisão dos poderes.
Porém, o fato de ser o inquérito conduzido por um magistrado, inclinamo-nos a encaixá-lo por inteiro como um ato judicial, e ninguém duvida que mandados de busca e apreensão e deferimento de medidas protetivas são atividades judiciais em nosso sistema jurídico. Dentro da lógica dos atos judiciais, podemos estabelecer um outro parâmetro para tentar diferenciar a natureza desses atos, ainda tendo em vista a finalidade de cada um. Podemos nos perguntar se a medida judicial é para vigorar apenas durante o correr de um processo, incluindo aqui o inquérito como fase pré-processual, que, ao final, dirá o direito, condenará ou absolverá o réu em um processo civil ou penal. Ou seja, há uma questão principal e a medida, cautelar, imposta é apenas secundária e instrumental. A medida judicial, neste caso, é discutida apenas em termos da sua conveniência, da sua necessidade durante o desenrolar desse processo sobre uma questão principal. Não se discute se a medida é justa ou injusta em si, mesmo quando ela é um adiamento da providência final, como é a antecipação da tutela no processo civil e como é, na prática, as prisões no processo penal, mas se ela é condizente com o provimento final. A discussão da justiça da medida provisória ou cautelar é, nesses casos, lateral. Apenas se exige algum grau de probabilidade de a decisão final, sentença, ser desfavorável a quem sofrerá os efeitos da decisão intermediária. Já vimos, porém, que todos os casos investigados pelo Supremo são natimortos, pois cheios de ilegalidades e inconstitucionalidades das mais diversas. Um promotor ou procurador da República que se arriscasse a utilizar o inquérito para propor ação penal contra qualquer pessoa incorreria imediatamente em crime de abuso de autoridade por uso de prova sabidamente ilícita. Não havia, portanto, real cautelaridade ou provisoriedade nas medidas determinadas pelo STF. A partir do momento em que o inquérito foi arquivado pela Procuradoria-Geral da República, ficou mais do que patente que nenhum processo poderia ser aberto a partir do que foi produzido no inquérito. Logo, jamais deveria haver processo principal. Logo, não haveria que se falar da dependência da medida cautelar com a probabilidade de sucesso do processo principal. Logo, a medida cautelar não era cautelar, mas principal. Tudo indica que queria dar-se uma resposta aos ataques que o STF e seus ministros vinham sofrendo por conta das decisões impopulares, quando não teratológicas. Mas nenhum deles queria se arriscar a ver um promotor ou procurador da República arquivando no primeiro grau sua representação por, obviamente, não haver crime, ou ter que contratar um advogado para entrar com uma ação civil ou queixa-crime no primeiro grau, ou, suprema ironia, esperar todos os trâmites legais de uma ação penal até que o ofensor fosse condenado definitivamente, aguardar até que o processo chegasse ao Supremo para que só então houvesse o trânsito em julgado. A solução mais fácil encontrada hoje aparece óbvia. Instaurar um processo diretamente no Supremo para punir os antagonistas da Corte, se o inquérito e as medidas cautelares nele decretadas são um fim em si, adeus qualquer ideia de cautelaridade. As decisões são sentenças. As apreensões de bens e bloqueios de redes sociais, a proibição do tomateiro e do ex-PGR de se aproximarem são a resposta da Corte, são as condenações. Pessoas foram condenadas à suspensão de seus direitos de propriedade, de expressão, de ir e vir. Foram despidas de suas prerrogativas funcionais com base em um processo inquisitorial no pior sentido do termo. Seria como se o presidente da República baixasse um decreto determinando à Polícia Federal que jamais autorizasse a compra de arma de fogo de algum desafeto seu,
ou um deputado promulgasse uma lei determinando que determinada pessoa não poderia entrar no Congresso Nacional. Em suma, chamamos de judiciais as medidas determinadas no inquérito do Apocalipse porque, por um lado, apenas juízes poderiam determiná-las no curso de um inquérito e, por outro, porque foi um juiz, ministro do STF, que as determinou. Mas a pessoalidade e o desvio da função das providências cautelares falam tão alto que, a bem da verdade, poderia ser qualquer ato de qualquer autoridade em qualquer nome que se quisesse dar. Não há propriamente uma classificação, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, onde se enquadrem as medidas. Olhando-se, porém, pelos aspectos considerados como fundamentais, forma e finalidade, elas mais se aproximam de sentenças penais condenatórias, já que respondem a questões principais e visam a dar uma retribuição a um mal causado, e não a restituição ao estado anterior à violação do direito da vítima, o que se função primordial da sentença condenatória cível. Explico. As sentenças condenatórias cíveis têm por finalidade retornar ao mundo concreto e como era antes de violado o direito do autor. Daí a ideia de indenizar, retirar o dano. O autor da ação quer que o réu devolva tudo a como era antes, pagando-lhe o que é devido, restituindo-lhe o que não lhe pertence, enfim, dando-lhe o que de direito. Já as sentenças penais condenatórias têm por função primordial punir o réu. O aspecto de punição é quase que exclusivo das sentenças penais e, se há uma ideia de restituição ao estado anterior à violação do direito, essa composição se dá no nível jurídico, não no material, pois é a punição que indicará à sociedade que a ordem foi restaurada, que se fez justiça à vítima, ainda que a composição cível material seja possível em alguns casos. É, portanto, a função retributiva que define a sentença condenatória penal, e essa função é facilmente identificável nas medidas determinadas no inquérito por conta do seu fim em si mesmo. Analisemos melhor a decisão, que determinou busca e apreensão de vários bens e o bloqueio de contas em redes sociais de jornalistas, parlamentares e cidadãos comuns. Vejamos no que ela se baseia. Como se vê, de tudo até então apresentado, recaem sobre os indivíduos aqui identificados sérias suspeitas de que integrariam esse complexo esquema de disseminação de notícias falsas por intermédio de publicações em redes sociais, atingindo um público diário de milhões de pessoas, expondo a perigo de lesão com suas notícias ofensivas e fraudulentas, a independência dos poderes e o Estado de Direito, sem grifos do original. Vejamos agora o que consideravam ataque com conteúdo ofensivo nas redes sociais e que serviram para mapear a associação criminosa. Utilizando a ferramenta de busca avançada na rede social Twitter, foram realizadas pesquisas por publicações, posts contendo pelo menos um dos temas palavras-chave. Hashtag impeachment Gilmar Mendes, hashtag STF Vergonha Nacional, STF Escritório do Crime, hashtag hienas de toga, hashtag fora STF, hashtag lava toga, STF Supremo Impeachment Toffoli ou Gilmar, especialmente no período entre 7 de novembro de 2019 e 19 de novembro de 2019. Além disso, algumas postagens em redes sociais foram apontadas como possível crime contra a honra ou crime da Lei de Segurança Nacional. Entretanto, a distinção não é feita caso a caso e muitas das afirmações são claramente meras críticas, às quais qualquer detentor de cargo público está sujeito. Depois do silêncio da imprensa em relação a todos os protestos que aconteceram hoje, fica claro que Maia Alcolumbre e STF estão preparando uma desidratação sem limites do governo Bolsonaro. Se isso acontecer, o povo vai ficar calado? @Alan Terça Livre, 18 de abril de 2020.
São Paulo. Dória e STF trabalhando em conjunto para matar o povo de fome. Perfil @Douglas Garcia, 17 de abril de 2020. O ativismo judicial se aplica mais ao próprio STF que a qualquer outro poder. A maioria dos juízes nunca foi juiz. Todos, da mesma ideologia, não querem se reformar e ignoram seu descrédito. Perfil @LPBragançaBR, 2 de maio de 2020. Meu coração dói ao ver que o mandato do Gilmar no Supremo vai até 2031. O Brasil não suportará isso. Perfil @Leitadas_Loen, 24 de abril de 2020. Uma vez que não há crimes, não há associação criminosa a se investigar. Se as postagens são criminosas, nada impediria que desde já se processassem seus autores no tribunal ou juiz competente. A apreensão de bens e bloqueio de redes sociais se mostra um óbvio excesso, que visava não a apurar crime, mas punir quem criticasse ministros e decisões judiciais da Corte Suprema. No caso de jornalistas como o Alan dos Santos, alvos das medidas apontadas, tem-se uma clara tentativa de impedir o seu ofício. Jornalista de mídia online, a apreensão de aparelhos eletrônicos e bloqueio de redes sociais equivale a impedi-lo de trabalhar. É, portanto, medida que ultrapassa o caráter cautelar e alcança as mesmas funções de uma sanção penal, retribuição e prevenção. Ao demonstrar a existência da punição, inibe os demais cidadãos. Inciso 8. O inquérito como vingança, o retorno à barbárie. Fato curioso que também aponta para a real natureza do inquérito como um todo é que os investigados raramente conseguem acesso aos autos e, quando conseguem, é apenas a uma pequena parcela supostamente referente aos seus crimes. Isso demonstra, mais uma vez, que o inquérito não tem apenas um objeto, mas objetos tão distintos que o próprio ministro-presidente entende que um réu investigado não pode ter acesso ao resto dos autos. Esse sigilo também é indicativo da natureza bárbara do procedimento. Ele não é público, mas privado. A súmula vinculante do STF determinando a publicidade das investigações, mas ela não se aplica ao inquérito 4.781. Alguns acham que esse sigilo remete a traços inquisitoriais, porém está muito longe disso. A Inquisição não tratava de crimes contra seus próprios membros, portanto não havia interesse pessoal na solução dos seus processos. Já nossa Corte Máxima e seus integrantes estão pessoalmente envolvidos nos fatos. O que ocorre, portanto, é que o processo em curso é deles. Estão movendo um processo contra seus ofensores para retribuir o mal percebido. Logo, não faz sentido deixar esses mesmos ofensores participarem do processo, pois são meros destinatários da pena. Da mesma forma que em sociedades primitivas se dava aquilo que os autores de direito penal chamavam de vingança privada. O fato de serem autoridades públicas se utilizando dos seus poderes públicos não afasta as características que já foram apontadas. É um processo penal em que a aplicação da pena se dá pela mesma pessoa que foi vítima, investigador, acusador e, por fim, juiz. E, embora afirme que seja um processo, ele obviamente não é um processo nos termos do nosso ordenamento jurídico. É um encadeamento de atos com a finalidade de satisfazer uma vontade e não um direito, lato sensu, legalmente previsto. Uma vez arquivado pela cúpula do Ministério Público Federal, seguiu à margem da lei. É, portanto, um processo privado, ainda que se use de atos, medidas cautelares e outros atos judiciais e instituições, Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, materialmente existentes que lhe dão a aparência de processo ou de inquérito. Os réus não têm acesso aos autos. O órgão acusatório foi ignorado ao arquivá-lo e depois ignorado ao tentar se opor às medidas excessivas de investigação. As regras de direito material e adjetivo são
casuisticamente afastadas. É, por isso, um processo penal baseado tão somente na vontade das vítimas. Não se enquadra em nenhum dos sistemas civilizados que sempre demandam alguma regra de direito, mesmo que costumeiro. Fora disso, nem direito é, mas bárbaro. Inciso 9, conclusão. O inquérito do fim do mundo segue seu curso fora do mundo jurídico, uma vez que ter sido completamente chancelado pela maioria dos ministros na ADPF 572 não alterou em nada o que se apontou aqui. Apenas aumentou-se a aparência da legalidade para o público em geral e descortinou a real visão que os ministros têm do direito como exercício das suas próprias vontades. As coisas são o que são e não aquilo que as autoridades nos dizem ser. O inquérito do fim do mundo mostrou-se exatamente isso, a prova do fim de um Estado civilizado em que o direito provê segurança jurídica e se funda em algum ideal de justiça, e não no mero arbítrio dos que se encontram no topo do estamento burocrático. Mostrou-se um procedimento que se dizia ser sobre fake news, mas as falsidades e manipulação da opinião pública ocorriam do lado de quem apontava. Se não se dá mais importância para a verdade, quanto mais para direitos e garantias fundamentais no Estado democrático de direito. Ademais, será possível falar em Estado de Direito quando o órgão máximo que tem a última palavra sobre o direito retorna à barbárie?